Enem 2009, questão 4. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram. Para responder essa questão, nós precisamos saber o que é genótipo e fenótipo. Genótipo é simplesmente os genes que um filho herda do pai. Por exemplo, um casal teve dois filhos gêmeos idênticos. Então, o genótipo desses dois filhos idênticos serão iguais e são herdados do pai e da mãe. Então, esse é o genótipo, o que ele herda do pai e da mãe. E no caso dos gêmeos idênticos, os genótipos são iguais. E os fenótipos? São simplesmente os genótipos, ou seja, o que ele herdou do pai e da mãe, exposto ao meio ambiente. Então, as transformações que o meio ambiente pode interferir no seu genótipo será o fenótipo. Por exemplo, esses dois filhos gêmeos idênticos, um deles é exposto ao sol todo dia e o outro não. Com o passar do tempo, aquele que é exposto ao sol terá a pele mais escura, e o que não é exposto continuará com a pele clara. Ou seja, o fenótipo de um deles mudou. Um tem a pele mais escura que o outro. Então, o fenótipo é diferente. Já o genótipo é igual, pois eles são gêmeos idênticos e herdaram os mesmos genes do pai e da mãe. Então, sabendo isso, nós já podemos responder essa pergunta. Ao final do experimento, os dois grupos de planta apresentaram. Então, retornando aqui, sabemos que um grupo de planta apresentava folhas verdes, como a planta original, como a do pai. E o outro grupo, cultivado sem a luz solar, apresentava folhas amareladas. A. Os genótipos e os fenótipos idênticos? Não, pois só os genótipos são idênticos. Já os fenótipos das plantas mudaram, pois, como podemos perceber no texto, um grupo tem as folhas verdes e o outro apresentava folhas amareladas. Então, os fenótipos delas não são idênticos. A letra A está errada. B. Os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes? Os genótipos idênticos, sim, eles foram clonados e têm os genótipos idênticos. E os fenótipos diferentes, também correto, pois um grupo apresentava folhas verdes e o outro amareladas. Então, os fenótipos desses grupos são diferentes. Então, a B está certa. C. Diferenças nos genótipos e nos fenótipos? Errado, pois só há diferença nos fenótipos. Os genótipos são iguais. D. O mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes? Não, já começa errada. Não tem o mesmo fenótipo. É o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos? Também errado. Do mesmo jeito, não tem o mesmo fenótipo. E aqui vamos para a resolução. O genótipo de um organismo é as características genéticas que ele herda de seus descendentes, e com isso estão presentes em seu código genético. Porém, nem todas essas características são expressadas pelos indivíduos. O termo fenótipo serve para atribuir características morfológicas, fisiológicas e comportamentais de um indivíduo. Essas características diferentes são expressas em decorrência da interação do genótipo do indivíduo com o meio ambiente.
Um exemplo desse fato é a expressão fenótipa de coelhos de raça Himalaia, em relação à temperatura. Em baixas temperaturas, os pelos desses animais tendem a ter uma coloração mais escura, enquanto que em altas temperaturas eles crescem branco, sendo que a pelagem normal dessa espécie é branca. Seu genótipo determina essa cor. E aqui abaixo, a resposta correta, B, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes.